O tema era a busca pela vida saudável na sociedade brasileira. Mente sã, corpo são. Essa frase, elaborada há 2000 anos pelo poeta romano Juvenal, revela a interdependência entre corpo e psique para uma vida saudável. No entanto, sem o devido acesso à informação, até intenções benéficas podem se converter em danos trágicos à saúde física e mental do indivíduo. Assim, é vital estudar padrões recorrentes na sociedade brasileira a fim de superá-los. A minha tese foi que a falta de informação faz mesmo atitudes benéficas se converterem em danos. A pessoa está achando que faz uma dieta bacana, só que na verdade está se prejudicando. E falei saúde física e mental. O que foi isso? Eu já comecei a pincelar sobre o que eu vou falar nos desenvolvimentos. Desenvolvimento 1 eu vou falar de saúde física, desenvolvimento 2 de saúde mental, que vai se relacionar exatamente a essa minha primeira frase do poeta romano Juvenal, mente sã, corpo são. Mas nessa introdução daqui tem um ponto que, inclusive, eu tenho que agradecer a Mona Lisa por ter me ajudado a ler e passar um pente fino nessa redação. Mona Lisa é maravilhosa, ela é ótima em redação e é a mulher mais bonita do mundo. Ela falou o seguinte, que nessa última frase, é vital estudar padrões recorrentes na sociedade brasileira. Seria mais interessante colocar alguns padrões recorrentes ou alguns padrões nocivos recorrentes, alguma coisa nesse sentido, para eu focar mais nos hábitos ruins do brasileiro, porque padrões recorrentes está muito genérico. E poderia até ser um corretor muito chato, poderia tirar ponto da competência 3, que é projeto de texto, por causa da tese, exatamente por causa dessa tese estar um pouco genérica. Daria para tirar ponto se a pessoa fosse muito chata. Enfim, eu repeti muito a palavra padrões ao longo desse texto, o que também poderia ter tirado um pouco de ponto da competência 1. Primeiro desenvolvimento eu vou falar da saúde física do brasileiro, porque eu falei da saúde física primeiro aqui na minha introdução. Saúde física e mental. Então desenvolvimento 1 vai ser física, desenvolvimento 2 vai ser mental. Em primeiro lugar, conectivo. Bom, vale apontar que padrões utópicos de beleza prejudicam a busca pela vida saudável. Isso foi um tópico frasal, a primeira frase que vai sintetizar todo o parágrafo, bom para a competência 3, que é o projeto de texto. Percebe que eu repeti a palavra padrões. Tá feio essa repetição, mas enfim, não tirou ponto da competência 1. A esse respeito, o Conselho Federal de Nutrição adverte que dietas sem prescrição podem levar a distúrbios alimentares e deficiências nutricionais. Entretanto, mais conectivo, muitos brasileiros, na urgência de alcançar um manequim supostamente perfeito, colocam a vida em risco ao adotar padrões insustentáveis de alimentação. Percebe que eu estou usando muitos termos dissertativos. É o que eu falo bastante na minha apostila onde já assimil, é o que eu falo bastante aqui nos vídeos de redação mesmo. Termos dissertativos não tornam o parágrafo só expositivo. O que são termos dissertativos? Colocam a vida em risco, padrões insustentáveis, eu estou colocando o meu ponto de vista supostamente perfeito, eu estou inserindo o meu ponto de vista aí, porque eu estou dizendo que na verdade não é perfeito, é supostamente perfeito. Termos como esse ajudam sua redação a não ficar expositiva. Última frase. Portanto, é necessário orientar essa população para que a ânsia por saúde não se torne um inimigo. Inimigo, de novo, uma palavra com termo dissertativo. É o meu ponto de vista. Eu estou falando que é algo ruim. Então, esse foi o primeiro desenvolvimento sobre saúde física. Vamos para o segundo desenvolvimento sobre saúde mental. E sim, eu vou falar padrões de novo nesse parágrafo, desculpa, enfim, não me julgue, por favor, não me julgue. Tá, pode julgar, eu tô julgando você também, eu julgo, você me julga. Enfim, pessoal, ó, eu vou fazer uma nova redação, hoje é sábado, né? Hoje é sábado. Amanhã, domingo, eu vou postar uma nova redação semanal lá no Instagram, só que eu pretendo fazer um vídeo para postar aqui no YouTube também, escrevendo uma redação do zero, realmente do zero mesmo, desde o brainstorm até a finalizada, postar aqui no YouTube vai sair já segunda-feira, tá certo? Então, ativa o sininho para vocês não perderem nada e vamos que vamos pro desenvolvimento do E. Ademais, um padrão impecável de saúde física não é suficiente quando o equilíbrio emocional está em risco. Novamente, um tópico frasal para mostrar que, apesar da saúde física estar ok, na saúde mental, se ela tiver com problemas, está tudo em risco, porque estão relacionadas. Acerca dessa premissa, a síndrome de burnout trata-se de uma sobrecarga psicológica de indivíduos que trabalham de forma excessivamente intensa em suas atividades, a ponto de isto se tornar tóxico à sua qualidade de vida.
tóxico. Olha só, eu estou colocando o meu ponto de vista aqui, mas aqui ainda não está dissertativo o meu parágrafo, tá? Aqui foi só uma informação, falei o que é a síndrome de burnout. Eu ainda não coloquei o meu ponto de vista e foi aqui que eu estava pensando, se eu não colocar ponto de vista depois disso, vou perder ponto de novo na competência 3. Então o que eu fiz? Coloquei mais argumentação a partir disso. Esse fato preocupante revela a existência de um aspecto psíquico tão relevante quanto o material da chamada vida saudável. Estou falando que existe o aspecto psíquico também, agora eu estou argumentando, colocando o meu ponto de vista, uma conclusão a partir do dado. Portanto, algo deve ser feito para alertar os brasileiros da importância do equilíbrio entre os dois. Já fiz até um link para a minha conclusão que eu vou falar logo em seguida. Mas tem dois comentários aqui, um que a maravilhosa, linda Mona Lisa falou, e o outro aqui, um seguidor meu falou lá no Instagram, e assim, eu fiquei meio preocupado com isso, sinceramente. Eu não sei se tiraria ponto, mas se tirar um ponto da pessoa, pode ser que um corretor malvado tire ponto também de você na hora do Enem. Foi a Maria Beatriz, vou até dar print para aparecer para vocês. O comentário dela foi o seguinte: já tiraram o ponto dela porque ela repetiu um conectivo na redação inteira. Eu completamente discordo disso, porque o conectivo é para transmitir uma ideia. Se você está transmitindo a ideia, onde já se viu tirar 40 pontos da competência 4 porque a pessoa repetiu um conectivo? Sei lá. Mas enfim, eu usei portanto e portanto nos dois desenvolvimentos. Assim, eu discordaria disso tirar ponto, mas é cada coisa que o Enem tira ponto na hora da redação que, sinceramente, vamos evitar repetir conectivos, vamos fazer o possível para não repetir, porque, sinceramente, se tirar o ponto dela, pode ser que um corretor chato tire. O segundo comentário é o uso das aspas na chamada vida saudável. Evite usar aspas em todas as suas redações, porque parece que sugere que você está usando ironia, alguma coisa nesse sentido. Nessa frase daqui, nem precisaria de frase e passaria o mesmo sentido de todos, tão relevante quanto o material da chamada vida saudável. Não precisa das aspas. As aspas parece que eu estou usando uma ironia que eu estou colocando segundas intenções no meu texto. Evite o uso de aspas. Aspas só mais para termos em inglês como o do burnout, que aí faria sentido, porque é um termo que eu trouxe e não traduzi. E por último, a conclusão: diante do exposto, é evidente que informação é a arma para combater os equívocos aos quais a sociedade está sujeita. Cabe ao Estado, na forma do Ministério da Saúde e por meio de contratos com agências de publicidade, recrutar influenciadores digitais das áreas de bem-estar e qualidade de vida, para inspirar os brasileiros a mudarem seus hábitos a partir de exemplos reais. Até aqui eu já falei o quê? O quem, o Ministério da Saúde, por meio de, ou seja, o como, contratos com agências de publicidades, e o que, recrutar influenciadores digitais das áreas de tal para inspirar os brasileiros a mudarem. Quem, como, o que. E agora eu vou fazer o detalhamento do que, sobre como que vão ser essas postagens. Estou detalhando as postagens. As postagens deverão ser fidedignas, porque eu estava falando mal de influenciadores lá em cima que faziam um padrão utópico de beleza, e aqui eu estou falando para usar influenciador digital. Então eu estou dizendo que as postagens devem ser fidedignas e baseadas em temas relevantes, como acompanhamento nutricional e orientação psicológica no ambiente de trabalho. Beleza, falei de saúde física e saúde mental nessa minha proposta de intervenção. Assim, com mais campanhas como essa, a sociedade brasileira finalmente poderá aderir de corpo e mente à máxima romana de 20 séculos atrás. Aí é o para quê. E aqui tem um comentário que Mona Lisa me falou, uma inscrita me falou, só que aqui eu realmente não vou lembrar, porque foi um negócio muito específico e foi por mensagem, então desculpa, mas você sabe quem você é, que essa conclusão tá bacana, daria os 200 pontos. Mas um corretor muito chato poderia argumentar que essa conclusão daqui só fechou a proposta de intervenção em si, não fechou o texto como um todo, não deu um ar de conclusão para o texto todo. Isso talvez poderia prejudicar a competência 3 do projeto de texto. Ao invés de retomar só a alusão que você fez no primeiro parágrafo, no caso aqui o poeta Juvenal, retoma também o tema da redação. Pode repetir o próprio tema, mas fala um pouquinho de vida saudável. Busca pela vida saudável. Aqui, como eu só retomei a alusão em si, não retomei a busca pela vida saudável, parece que eu só resolvi o problema e falei, beleza, mas eu não concluí a redação como um todo. É um negócio muito específico, muito detalhado, que pouquíssimos corretores iriam pegar, mas talvez um corretor muito absurdamente chato poderia fazer. Eu espero que você tenha gostado desse texto, e se você não me acompanha lá no Instagram,
@humberto.man, vai ter novas redações e novas redações e novas redações até o Enem. É isso, eu vejo vocês no próximo.